Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Hoje o tema é Nossa Senhora contra o marxismo antifamília. Nós vamos agora analisar uma ideologia totalmente contra a família. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos de ideologia. A ideologia que não passa de uma mentira. Uma mentira que também é um elemento fundamental, constituinte da ação demoníaca no mundo. Os povos, a sociedade, impõem ao próprio ser humano uma mentira como sendo algo diabólico. É esse o panorama da sociedade que nós estamos. Uma sociedade que tem muitas mentiras que precisam ser denunciadas, que precisam ser apontadas. Alguns não percebem e repetem a mentira. Outros, intencionalmente, propagam a mentira. E é esses que nós podemos chamar de ideólogos. São pessoas mentirosas e que querem constituir a sociedade com base numa mentira. E qual que é a mentira fundamental do marxismo? A mentira fundamental do marxismo é a sua própria estrutura. O marxismo é uma filosofia antifilosófica, porque ela é uma filosofia materialista. Para o marxismo só existe matéria, só existe entes sensíveis, físicos. Não existe nada, portanto, além da vida biológica. Nós, para o marxismo, não temos alma. Nós simplesmente temos uma inteligência que serve, inclusive, para a revolução, para a militância, mas não para usá-la para alcançar a sabedoria, a vida de santidade, muito menos. O marxismo combate, então, frontalmente a espiritualidade e, pior ainda, combate assim o próprio ser humano. É uma filosofia, de certa forma, anti-humana, porque o homem é um animal racional. Ele não é simplesmente um animal que trabalha ou que serve à revolução, mas sim um animal racional, com uma alma racional e mais ainda do que isso, uma alma espiritual, a partir da qual ele pode encontrar-se com Deus. Eis aí a meta de todos nós, de todos os cristãos e de todos aqueles que não são cristãos também. Porque nós, enquanto cristãos, temos que ensinar todos os povos, temos que mostrar para as pessoas o que é ser um discípulo de Cristo, o que é realizar-se enquanto ser humano na busca da santidade, no encontro com Deus na eternidade. E é por isso que nós temos que ensinar. Inclusive, eu gostaria de pedir, mais uma vez, encarecidamente, compartilhe esses vídeos. Não é brincadeira esse projeto. Nós estamos trabalhando nesse projeto de maneira muito séria e comprometida. Porém, ele precisa alcançar o maior número de pessoas. Mande às pessoas o link deste vídeo e compartilhe. Compartilhe cada vez mais, porque compartilhar, nesse sentido, é evangelizar. As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que elas têm uma alma racional e espiritual. Diferente do que o marxismo tem planejado para as nossas famílias, para nós mesmos. E por que é que eles têm esse plano de ataque contra as famílias? Porque eles sabem que é nas famílias que se forma virtude, porque é nas famílias que se forma espiritualidade, vida de oração. É por uma vida de família que Cristo quer que nós ensinemos o Evangelho. O ensino da mais pura verdade da igreja depende do ambiente da família. E o marxismo, que é anti-verdade, que é anticristão, que é anti-igreja, percebeu justamente que é pela família
que o cristianismo se constrói. E já que ele quer destruir o cristianismo, quer destruir também com as nossas próprias famílias. Então existe um ataque sistemático do marxismo, desta ideologia que começou com Karl Marx, contra as famílias. E eu vou mostrar aqui, eu vou ler aqui as palavras do próprio Marx e dos seus discípulos. As pessoas que planejaram sistematicamente o que nós estamos vivendo hoje, que é a destruição das famílias. E aí, diante disso, o que é que você acha que Nossa Senhora vai fazer? Nossa Senhora em Fátima, em 1917, aparece para 3 crianças para dizer que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. E estes erros, ela estava mostrando que eram erros de ideologia. A ideologia da União Soviética, a ideologia da Revolução Russa, a ideologia marxista. O marxismo é anticristão. Não existe possibilidade alguma de compactuarmos com essa ideologia, porque ela é anticristã na sua essência. E sendo anticristã, é também antifamília. Porque ela percebe que é pela família que nós construímos e que nós propagamos o cristianismo. E Nossa Senhora, ciente deste erro que ataca a igreja do seu filho, vem nos alertar. E ao mesmo tempo agora, por este vídeo, ela mesma hoje vem nos alertar e nos ensinar deste erro e da necessidade de nós, enquanto família, nos opormos a ele. Mas para isso nós precisamos conhecer o seu fundamento. E o fundamento do marxismo é o materialismo. Ou seja, só existe matéria, não existe alma, não existe verdade, não existe Deus, não existe virtude, não existe nada além da revolução. O materialismo ele é histórico. E ele é dialético destrutivo, ou seja, uma dialética hegeliana destrutiva, que vem para combater justamente as bases sobre as quais foi erigida a sociedade, a civilização cristã. Então existe uma luta espiritual, ideológica, entre o pai da mentira, o diabo, e a própria Virgem Maria. O diabo que muitas vezes tem se servido de pessoas até que bem intencionadas, mas que aderem ideologias como essa, que são, na essência, anticristãs. Cristo não veio ao mundo para fazer simplesmente um paraíso terrestre, como almeja o comunismo, mas sim veio ao mundo para nos mostrar o caminho de combate ao próprio mundo, a mundanização de nós mesmos e assim o encaminhamento da nossa alma para a eternidade. É isso que um católico deve professar. E por isso que nós, enquanto famílias, devemos nos opor, darmos um basta nesta ideologia que, de certa forma, chega a ser satânica. Muito do marxismo é usado pelo próprio Satanás para atacar aquilo que o Satanás mais odeia e que ele mais quer, a nossa alma. A nossa alma espiritual é o que Satanás quer, tanto quanto a Virgem Maria quer. E é por isso que este vídeo chegou hoje para você, para que você, consciente disso, consciente da necessidade de uma tomada de posição diante das ideologias, dê um basta. Mas isso é Nossa Senhora quem quer. Olha o que vai dizer o Papa Pio XI sobre a questão do marxismo. Aqui tendes, veneráveis irmãos, diante dos olhos do Espírito, a doutrina que os comunistas e ateus pregam à humanidade como novo evangelho e mensagem salvadora de redenção. É isto que vem falar os comunistas. Aqui estamos nós para estabelecer a ditadura do proletariado, ou seja, nós vamos trazer para o mundo sem classes, um mundo isento de qualquer maldade, justo na sua essência. Porém, como é que isso vai se dar, meu amigo? É por uma luta sanguenta, como fez Che Guevara, mandando as pessoas para o paredão cubano? Ou vai ser como a União Soviética, na figura dos seus ditadores comunistas, fez com milhões de pessoas? Ou vai ser como a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung,
que veio para destruir com a própria população chinesa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, segundo o Papa Pio XI, este é um sistema cheio de erros e sofismas, igualmente oposto à revelação divina e à razão humana. Sistema que, por destruir os fundamentos da sociedade, subverte a ordem social, que não reconhece a verdadeira origem, natureza e fim do Estado, que rejeita, enfim, e nega os direitos, a dignidade, a liberdade da pessoa humana. É isto que é o comunismo, para o Papa Pio XI. Como é que um católico vai aderir a um movimento marxista-comunista tão anticristão como é esta ideologia? Agora, pior do que tudo isso, gente, não sei se é pior, na verdade, porque a coisa é extremamente drástica mesmo, é a questão do marxismo no combate à família. Olha o que vai dizer o próprio Karl Marx. A família individual moderna, segundo Marx, está fundamentada na escravidão aberta ou oculta da mulher. Segundo Marx, a família está, como diz a palavra dele, fundamentada na escravidão. Ele está associando o matrimônio, a família, à escravidão, uma coisa extremamente negativa. E principalmente da mulher. É aqui, justamente nesse ponto, que Marx vai fundamentar o feminismo, que é uma doutrina de cunho totalmente marxista. Ele dizia, então, que a mulher casada, olha bem, palavras dele, difere da cortesã ordinária, ou seja, da prostituta, porque a cortesã, a prostituta, vende o seu corpo em parte, como um trabalhador assalariado. Mas a casada o vende de uma só vez, para sempre, como um escravo. Ou seja, para o Marx, a mulher, ao casar, ao viver o matrimônio, se escraviza. É muito melhor ser uma prostituta do que ser uma mulher casada. Por quê? Porque a prostituta ainda recebe algum dinheiro. A mulher casada tem relações sexuais com o seu marido e passa a ser uma propriedade do seu marido. É esse o conceito de família de Marx. Marx, por ser materialista, ele é totalmente contra a família. E aí ele vai arranjar esta mentira, essa desculpa esfarrapada de que a família seria um ambiente de escravidão. Nós sabemos que existem famílias em que é até pior que isso. Em que as pessoas não se tratam nem mais como seres humanos, mas como se fosse um animal. Porém, essas pessoas estão traindo a família. A família essencialmente não é isso. A família essencialmente é um ambiente em que se gera almas para o céu. É um ambiente em que uma geração passa para a outra o facho da vida. A vida vai sendo transmitida e com a vida a alma, e a alma, que é eterna, vai para o céu. À medida que tenha tido uma boa educação, uma vida de oração regrada, bem ordenada, o que se dá num ambiente familiar. Ou seja, um ambiente familiar não é um ambiente de escravidão, mas pelo contrário, um ambiente de libertação, um ambiente em que as pessoas ali podem ser mais humanas, enquanto para Marx era um ambiente em que as pessoas ali eram tratadas como coisas. É revoltante, porque é esta ideia antifamília que vai prevalecer no século XX. As feministas financiadas pelas fundações internacionais vão ser as propagadoras desta ideia de que a família é algo ruim, essencialmente ruim. Será? Ou será que algumas famílias são assim? Ou que muitas são assim, mas que assim
estão indo contra a própria essência de família. Esta é a verdade. A verdade é que as famílias que não são família fazem mal à família. Como diz Chesterton, as pessoas que desfazem a família não sabem o que fazem. Não sabem o que estão atacando. Marx não sabia. Imagina as feministas. E por que eu estou falando das feministas? Porque olha o que essas mulheres vão dizer. Aqui eu trouxe um trecho de duas feministas, das suas próprias obras, que são feministas radicais e que mostram de maneira nua e crua o que é que elas pensam do que é ser família e qual que é o plano delas para as nossas famílias. Prestem muita atenção. Olha que triste e que pesado. Segundo Adrienne Rich, em seu livro Heterossexualidade Compulsória e a Existência Lésbica, a heterossexualidade, assim como a maternidade, necessita ser reconhecida e estudada como uma instituição política. Pasmem com o que ela vai dizer. Em um mundo de genuína igualdade, onde os homens fossem não opressivos e educados, todos seriam bissexuais. Ela está falando que nós temos que ver a maternidade como algo político, não como algo divino, mas político. E se os homens não oprimissem as mulheres, como Karl Marx previu que faziam, todos seriam bissexuais. Ou seja, as pessoas só fazem sexo de maneira heterossexual por opressão, segundo a Adrienne Rich. Olha que ideologia forte, olha que palavras fortes que estão sendo usadas justamente para destruir as famílias. Para mostrar que existe um elemento negativo na essência da família, quando na verdade existe um elemento negativo nas famílias que não cumprem com a essência. É diferente. Agora, olha o que vai dizer a Shulamit Firestone, que é outra feminista. Firestone exige também uma liberdade sexual absoluta. Segundo ela, a família está baseada na restrição da sexualidade aos parceiros casados. Ou seja, é um problema a gente restringir a vida sexual somente ao casamento. Ela está atacando a instituição do casamento, o matrimônio. Portanto, a eliminação da família será acompanhada da libertação da sexualidade de quaisquer restrições em relação ao número, sexo, idade, relacionamento biológico ou estado marital dos participantes. Exige-se uma reversão a uma pansexualidade desobstruída. É isso que vai dizer a Shulamit Firestone. Vamos liberar tudo, uma pansexualidade, ou seja, tudo em torno do sexo. Como diz a Adrienne Germain, o homem é um animal sexual, né, que é outra feminista, vai dizer que tudo é em torno do sexo. O homem vai sendo homem à medida que ele faz sexo, como os animais. Ele não se animaliza, né, dona Adrienne Germain, ele simplesmente faz tudo que o animal faz até pior que o animal, e continua sendo um ser humano super evoluído. Gente, isto é para destruir a sociedade, para destruir com tudo. Porque destruindo a família, destruirão as bases da sociedade. E assim é que querem implantar uma ideia marxista-comunista. Uma ideia de um paraíso terrestre, sem família, sem aquela instituição que salvaguardará para sempre a liberdade do ser humano. Portanto, com Nossa Senhora, nós precisamos nos opor a esta realidade tão trágica que é o materialismo marxista. Para encerrar, olha o que vai dizer a Firestone novamente. Gente, isso aqui dá até ânsia de vômito. Olha que coisa. Devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa feminista revolucionário. As crianças têm que estar envolvidas. Nossa etapa final deve ser a eliminação
das próprias condições de feminilidade e da infância. Agora, olha que nojento. O tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Ou seja, foi criado um tabu para ela, quer dizer, uma mentira, que o incesto, ou seja, o pai e a mãe terem relação sexual com os filhos, isto é uma mentira criada, que é algo ruim. Segundo ela, o tabu do incesto é necessário somente para preservar a família. Então, se nós desfizermos a família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em forma específica. Ou seja, ela está falando que destruindo a família, nós alteraremos a sexualidade e vice-versa. Alterando a sexualidade, nós destruiremos a família. Segundo o pai espiritual da sua mente Firestone, Karl Marx, as relações, elas são nocivas, as relações vividas no matrimônio são nocivas, são maldade, porque são frutos de uma escravidão. Inclusive, para ele, e para os seus discípulos, nós vivermos a relação sexual natural, isso é simplesmente uma possibilidade dentre outras tantas. Como se fosse tudo natural, Os tabus sexuais com as relações homossexuais ou entre os adultos e menores irão desaparecer. Assim como as amizades sexuais. Assim como as amizades não sexuais. Todas as relações próximas irão incluir o físico. Ou seja, vai desaparecer tudo que é padrão moral do ponto de vista da sexualidade. Tudo vai envolver o físico, o concupiscível, o sensível. Tudo. E não é isso que está acontecendo. Este é o planejamento das feministas a partir dos anos 70. E o que está acontecendo hoje? Ou seja, nós estamos colhendo o fruto de uma ideologia anticristã e antifamília. E Nossa Senhora, percebendo isso, percebendo que essas mentes, essas inteligências são patológicas, ela vem nos ensinar a verdade. E a verdade é que a única possibilidade de salvação é um retorno da fé nas famílias, ou seja, a fé, a espiritualidade. É o que dará um basta a isso, porque o que a espiritualidade faz? Ela faz com que nós encontremos com a verdade, a contemplação da verdade. E é assim que nós ordenamos todas as coisas, apontamos os erros e julgamos os princípios. É isso que vai dizer Santo Tomás de Aquino. E Nossa Senhora, que é uma mulher, a mãe da sabedoria, sábia por excelência, vem nos mostrar o erro da antifamília, do caráter antifamília do marxismo. Isto que ela já previa lá em Fátima, hoje ela está repetindo para nós hoje. Tomemos muito cuidado ao tratar desse tema. E ao mesmo tempo, percebamos o quanto esta ideologia já nos fez mal nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós mesmos, eu mesmo, posso e percebo que tive na minha formação ideias fruto destas aberrações que nós lemos agora. É ou não é? Então nós precisamos estudar. Porém, não basta estudar, é necessário um retorno à virtude que é o cerne da educação. A virtude tão combatida pelo marxismo, que se dá somente na família e principalmente pela família. É a virtude que vai salvar-nos destas ideologias. Somente alguém com virtude, com a sua mente desobstruída dos vícios, é capaz de perceber as aberrações que existem nestas ideologias que eu escrevi agora. Porém, nós temos muito o que estudar ainda. E nesse sentido, em breve, nós vamos ter uma novidade. Eu gostaria de convidar você a prestar atenção, a acompanhar os trabalhos do Instituto Regina Coeli e do Anderson Reis. Porque em breve nós vamos ter uma novidade sobre estes pontos aqui que nós tratamos. Tá? Então, continue acompanhando e aproveite. Tá bom?
Eu gostaria então, já que nós temos coisa ainda para ver, e nós estamos começando esse projeto, de rezar com você agora. Gostaria de rezar uma Ave Maria, pedir que Nossa Senhora toque no mais profundo da nossa alma para nos livrar de toda e qualquer ideologia deste cunho, este cunho anticristão e antifamília. Nós precisamos nos unir. No coração imaculado de Nossa Senhora, nós podemos restaurar e salvar as nossas famílias. Nossa Senhora é a mãe da verdade, é a mãe do próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ela sabe nos encaminhar para a verdade e nos livrar desses erros. Porém, nós precisamos estudar e rezar. Então vamos rezar agora. Vamos rezar uma Ave Maria e pedir que Nossa Senhora nos livre dos erros do comunismo, do marxismo e dessas ideologias anticristãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.